Olá, vamos falar da árvore das categorias de análise semiótica. Nível discursivo, dimensão semântica, atores e interníveis, dimensão narrativo-discursiva, etapa da tipologia da ação. Isso está publicado em Ana Cristina Flickmatt, Árvore das Categorias de Análise Semiótica, uma série em 4 volumes da coleção Texto Livre Pensemeando o Mundo, São Carlos, Pedro e João Editores, 2024. Os slides estão em Creative Commons by SA, são do grupo Texto Livre, apoiados pelo CNPq, pela FAPEMIG e pela Faculdade de Letras da UFMG. Nós vamos usar os 3 primeiros livros da série nestes slides. Atores e tipologia da ação. A categoria atores é a primeira do nível discursivo a ser analisada, pois, ao trabalhar o nível narrativo, já estamos colhendo esses dados, embora com outro foco. Como assim? A primeira seleção de personagens que atuam como atores do discursivo é feita ao analisar os atuantes do narrativo. Um ator, para começo de conversa, é aquilo que no âmbito do presente estudo chamamos de figura personificável. Não importa ser ou não ser pessoa, o que importa é poder ter sido textualizado com essa possibilidade e preencher algum papel actancial. Todos os papéis actanciais do nível narrativo podem ser ocupados por muitos ou por autores alternados do nível discursivo, e vice-versa. Uma categoria de análise do nível narrativo destacou-se durante nossos estudos, aquilo que estamos chamando de tipologia da ação. Trata-se de uma classificação que remonta às primeiras investidas da semiótica francesa, relacionando atores do nível discursivo com os papéis actanciais ocupados por eles. A importância dessa classificação deveras simples não é, como parece, deixar claro o sincretismo de papéis. A tipologia da ação é importante para evidenciar a polêmica da narrativa, a qual pode ser de grande relevância na construção do sentido em um texto. Primeiro passo, etapa do ator. O que transforma uma figura personificável em um ator e define sua importância para a teoria semiótica? Os papéis actanciais que ele ocupa no texto. Por isso, é estratégico ter analisado o nível narrativo antes de chegar a essa etapa da análise. A única categoria da etapa ator do nível discursivo é a categoria aberta atores. Então, nós temos nível discursivo, a dimensão semântica, etapa ator, categoria atores, resposta aberta. Atores. Um ator pode ser apenas um eu, narrador, ou mesmo ficar implícito ou pressuposto. Um ator pode reunir um conjunto de atores, mesmo que a textualização os discrimine. Um ator pode ocupar mais de um papel actancial, o que se chama de sincretismo, podendo ocorrer, inclusive, simultaneamente no mesmo trecho. Uma figura personificável pode, num texto, ser um ator e, em outro, não ocupar nenhum papel actancial e, portanto, nem ser arrolado no conjunto de atores. Segundo passo, a etapa da tipologia da ação. Essa etapa implica considerar informações de 2 níveis diferentes, o narrativo e o discursivo, de modo a constituir um único processo bastante simples, dado que cada etapa em foco possui somente uma categoria de análise. É uma análise muito importante para diversas incursões intraníveis e visa identificar o termo utilizado para designar os atores que ocupam algum ou diversos papéis actanciais, correlacionando-os. A análise da relação entre atores e actantes deve definir se há sincretismo de papéis ou se, pelo contrário, cada actante corresponde a um ator ou conjunto de atores diferente.
Segundo passo, etapa da tipologia da ação ainda. Além disso, a análise da transformação de estado, que deve definir se o tipo de transformação é aquisição ou privação, é também necessária a classificação da tipologia. Assim, já temos todas as informações necessárias para calcular a tipologia da ação. O analista o faz quase automaticamente, bastando observar os dados já analisados. Resume-se a definir quem produz a transformação e quem está no estado transformado, respectivamente, S2, sujeito do fazer, e S1, sujeito do estado, e se é privação ou aquisição. O tipo de ação na etapa da tipologia da ação. Para construir, são de fato duas regras. A primeira, verifica se é aquisição ou privação, o que vem da análise do narrativo relativo à transformação na etapa da ação. E a segunda, verifica se os atores que ocupam o papel de S1 e S2 são o mesmo, ou se são diferentes, o que vem da etapa ação do narrativo, validada por comparação, na etapa atores do discursivo. Por isso fica no interníveis. Os tipos de ação são quatro: aquisição com S1 igual a S2, apropriação; privação com S1 igual a S2, renúncia; aquisição com S1 diferente de S2, doação; privação com S1 diferente de S2, expoliação. Aquisição por apropriação. Vamos unir os parâmetros citados num esquema da dimensão pragmática, etapa da ação. Trata-se de uma aquisição com S1 igual a S2, chamada de reflexiva. É uma apropriação. Sujeito 1, fulane, estava em disjunção com o objeto valor. Sujeito 2, fulane, igualmente, vai transformar esse estado em um estado de conjunção com o objeto valor. Se fulano toma para si um lápis, é ao mesmo tempo sujeito 1, sujeito de estado, e sujeito 2, sujeito do fazer, num processo reflexivo de aquisição por apropriação. Fulano transformou sua própria disjunção com o objeto em conjunção. Apropriação. O sujeito do fazer S2 é o mesmo ator que ocupa o papel actancial de sujeito de estado, e a operação é de aquisição num processo reflexivo. Privação por expoliação. Privação com sujeito 1, diferente de sujeito 2. Um processo transitivo. Expoliação. Beltrane, S1, está em disjunção com o objeto 2. Fulane, S2, transforma esse estado de Beltrane em disjunção com o objeto valor. Se Beltrane tem seu lápis roubado por Fulane, ou seja, Fulane roubou o lápis de Beltrane, esse último será S2 e Beltrane será o S1, que deixou de ter o objeto, portanto, num processo de privação por expoliação. Expoliação. O sujeito do fazer S2 é diferente do ator que ocupa o papel actancial de S1, e a operação é de privação, num processo transitivo. Nada disso faz muito sentido se não percebermos que é um espelhamento dos papéis. A apropriação de algo por fulane, S2, transforma seu próprio estado, S1, e corresponde à expoliação realizada por fulane, S2, sobre Beltrane, S1. Toda apropriação corresponde a uma expoliação. Esta é a polêmica. De um lado, a aquisição reflexiva S1 igual a S2, que é a apropriação, ou seja, fulane transforma sua própria disjunção com o objeto valor em uma conjunção. Por outro lado, uma privação transitiva com o sujeito 1 diferente do sujeito 2, que é a expoliação, ou seja, o fulane transforma a relação de conjunção do Beltrane em disjunção.
Eu chamei a isso de polêmica alienada. A polêmica alienada pode ser encontrada basicamente em textos nos quais não importa se S1 sabe ou não da operação que transforma seu estado em relação ao objeto, ou S1 sabe o que está acontecendo, mas permanece inativo durante a operação. A lista não é exaustiva. Mas veja, o que eu tenho? De um lado, a apropriação, ou seja, a disjunção do sujeito A transformada pelo sujeito A em conjunção, a disjunção do sujeito A transformada em conjunção pelo próprio sujeito A, e, de outro lado, a expoliação, que é a conjunção do sujeito B transformada pelo sujeito A em uma disjunção. A tipologia da ação. Agora, nós vamos para outro tipo de tipologia da ação. O primeiro tipo, doação. Aquisição com sujeito 1 diferente de sujeito 2, portanto, transitiva. É uma doação. O sujeito 1, Beltrame, estava em disjunção com o objeto valor, quando o sujeito 2, Fulane, transformou essa disjunção em conjunção com o objeto valor. Se Beltrame ganhar um lápis de Fulane, eles serão respectivamente S1, que passa de disjunto a conjunto, e S2, pois a transformação não foi causada pelo recebedor, e sim pelo doador, num processo de aquisição por doação. A doação, portanto, o sujeito do fazer é diferente do ator que ocupa o papel actancial de sujeito de estado, e a operação é de aquisição, processo transitivo. Tipologia da ação. Renúncia. Esse é o último tipo. Uma privação com sujeito 1 igual ao sujeito 2, portanto, reflexiva. A renúncia vai ser o sujeito 1 estava em conjunção com o objeto valor. E o próprio sujeito 1 abre mão desse objeto valor. Portanto, o próprio sujeito transforma a sua conjunção em disjunção. É quando o próprio S1, ocupando também o papel de S2, portanto, abre mão de um objeto em favor de alguém ou perde o objeto. Agora, num processo de privação por renúncia. Na renúncia, o sujeito do fazer S2 é o mesmo ator que ocupa o papel actancial de sujeito de estado S1 e a operação é de privação, processo reflexivo. Outra polêmica. Toda doação corresponde a uma renúncia, ou seja, a doação, que é uma aquisição transitiva com sujeito 1 diferente de S2, eu vou ter, é uma doação, portanto, S1 estava em disjunção com o objeto e S2 transforma essa disjunção em conjunção, pois ele faz uma doação. A renúncia é uma privação reflexiva de S1 igual a S2. O ponto de vista é outro. S1 Fulane vai estar conjunto com o objeto valor e ele vai renunciar a esse objeto valor e, portanto, vai transformar sua própria condição de conjunção em disjunção. É muito confuso realizar essa análise sem ter em mente que, para fulano S2 doar alguma coisa, o objeto valor para alguém, que é o S1, necessariamente ele deverá renunciar ao que doou, numa operação em que ele transforma o próprio estado. A isso chamo de polêmica cônscia, quando eu tenho o sujeito 1B disjunto de um objeto valor, passando a conjunto com o objeto valor em função da doação feita pelo sujeito 2A. Na renúncia, nós temos o sujeito 1A em conjunção com o objeto valor e ele mesmo renunciando a esse objeto valor e, portanto, ficando disjunto dele.
A polêmica cônscia pode ser encontrada em textos nos quais S1 sabe da operação que transforma seu estado em relação ao objeto, ou S1 está ativo durante a operação. Novamente, não é uma lista exaustiva. Caráter polêmico da narrativa. Note que a classificação na tipologia da ação depende de qual ator do nível discursivo está ocupando qual papel de sujeito na dimensão pragmática do nível narrativo, o mesmo ator ou atores diferentes. Por isso, trata-se de uma classificação interníveis, que também depende de qual o ponto de vista adotado, ou seja, qual o ator em foco. Por depender do ponto de vista, essa classificação traz à tona o caráter polêmico da narrativa, muito produtivo em textos em que a polêmica reside na relação entre os actantes e os objetos na dimensão pragmática. Quem expoliou de algo apropriou-se daquilo, um processo polêmico alienado. Quem me doou algo renunciou àquilo, processo polêmico cônscio. Então, a tipologia da ação em relação à polêmica da narrativa, nos textos em que a polêmica explica a produção do sentido, a detecção correta da tipologia da ação é fundamental, pois não conseguiremos perceber a polêmica da narrativa se julgarmos, por exemplo, que uma doação é uma apropriação, por exemplo, já que possuem opostos pertencentes a diferentes tipos de polêmica. Isso não significa que um texto só possa conter um ou outro tipo de polêmica, nem que os opostos precisem estar textualizados. Por um lado, quando encontramos operações de diferentes tipos de polêmicas ao mesmo tempo, isso pode tanto ser causado por estarmos falando de diferentes sujeitos e objetos, quanto pode revelar relações mais complexas, como alguém que se apropria da doação na caixa da igreja, por exemplo. Por outro lado, considerando que toda aquisição presume uma privação concomitante, mesmo que uma delas não esteja textualizada, ela está presente no texto, o que pode ser importante para uma leitura dialógica do mesmo. Assim, na árvore das categorias de análise semiótica, como explicado anteriormente, a primeira ramificação da etapa da tipologia da ação é exatamente a polêmica, a qual possui duas subcategorias fechadas, excludentes entre si, a polêmica cônscia e a polêmica alienada. E assim, de modo que a análise deverá dizer qual das duas polêmicas está sendo trabalhada no trecho em foco, e então qual o tipo de ação, resposta final. Na árvore vai aparecer como interníveis, dimensão narrativo-discursiva, etapa da tipologia da ação, categoria polêmica, que pode ser subcategoria polêmica cônscia, que poderá ser doação ou renúncia, e a subcategoria polêmica alienada, apropriação e ou expoliação. O valor de cada tipo de ação e da polêmica correspondente depende exclusivamente do texto. Desse modo, a renúncia ou a expoliação, ou a doação ou a apropriação, todas podem ter valor, tanto positivo quanto negativo. Esses slides podem ser úteis durante o processo de análise, guarde-os. Obrigada pela atenção e ótimas pesquisas. Ana Cristina Criquimati, apoio Grupo Texto Livre, CNPq, FAPEMIG, Faculdade de Letras da UFMG, slides em Creative Commons. E como não poderia deixar de citar as principais referências: Barros, de Ana Luz Pessoa, Análise Semiótica do Texto, quarta edição, São Paulo, Editora Ática, 2005, também da Diana Luz Pessoa de Barros, Teoria do Discurso, Fundamentos Semióticos, São Paulo, atual, 1988, Algirda Júlia Engreimás e José Curteia, Dicionário de Semiótica, tradução Alceu de Lima, Diana Barros, Eduardo Canhizal, Eduardo Lopes, Inácio Silva, Maria Sembra, Chieko Miyazaki, São Paulo, Editora Cultrix, sem data. E, finalmente,
Lara, Glaucia Muniz Proença Lara, e Mate, Ana Cristina Frick-Mate, Ensaios de Semiótica, Aprendendo com o Texto, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2009, páginas 35 a 37. Obrigada.